o resgate do feminino? Ele tem muito a ver com as mulheres que são todas femininas, mas que usam muito mais a energia masculina. Sabe aquela coisa de ficar, deixa que eu resolvo, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo? Sim, isso é maravilhoso, mostra a sua força de fazer as coisas, mas é energia masculina. Nós matamos a energia feminina, nós não usamos a energia feminina. Então, percebendo isso dentro de mim, eu criei um programa para trazer essa consciência e esse resgate interno. Gente, não é um programa assim, tipo qualquer programa, é um programa de transformação. E a Ana Adélia é uma pessoa que ela passou por essa transformação em 5 semanas e eu quero que vocês possam escutar um pouquinho ela falando sobre isso, porque realmente ela chegou com questões bem complicadas e deu esse passo, se encorajou, disse agora é a hora da minha transformação e fez o programa e tá realmente com resultados que ela vai contar para vocês, porque eu disse, não, eu não posso contar isso por você, você tem que contar com isso. O meu nome é Ana Adélia. Quando a Fran chegou na minha vida, chegaram outras pessoas, outros coachings, né? Tudo assim, virtuais, claro. E eu tinha assim um leque de opções para que caminho seguir para ter o resultado que eu estava buscando. Que na realidade eu nem sabia, tá? Direitinho o que eu estava buscando, né? Sei que a dor era muito grande, a angústia era muito grande, o desespero era grande. Eu estava assim realmente num processo de depressão, né? Eu passei por uma coisa assim que eu achei que eu nunca fosse passar, que é a depressão suicida. Eu gravei até o vídeo para você falando sobre isso e eu senti o que é, porque quando eu ouvia falar em suicídios e tal, eu sempre achava assim, mas não, né? A pessoa tem que estar muito, sim, no extremo. Não, gente, não é que a pessoa tem que estar no extremo, é a dor mesmo, que dói demais. Então a gente não quer se livrar da vida, a gente quer se livrar da dor, né? Então, mais ou menos isso. E quando a Fran, eu assistia a live, né, com ela, comecei a participar do grupo. A Fran deve lembrar que eu não interagia muito no grupo, sempre mais isolada. A Fran, ela me passou assim um amor tão grande, uma confiança, sabe assim, que daí eu não tive mais dúvida, eu descartei todas as outras opções e mergulhei no resgate do feminino. Todo esse processo de não querer me expor e tal, os meus problemas nos relacionamentos, que isso é uma, né, é uma marca muito forte em mim, era. Eu descobri que tudo girava em torno do meu relacionamento com a minha mãe, que eu achava que estava tudo bem, que lá atrás tinha sido difícil, mas que hoje não, eu lidava muito bem, obrigada, com isso, né? A única filha única não foi mimada, foi, assim, exigida demais e etc, etc. E a Fran me mostrou, justamente depois desse áudio, né, Fran? Ela me deu, assim, com muito carinho, nossa, com muito jeito, com o jeito dela, gente. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Essa mulher derretendo aqui na nossa frente. Não aguento. E com esse jeitinho dela, ela me deu uns chacoalhões mesmo, assim, né? Que até a gente conversou sobre isso, ela falou assim, eu dei o primeiro, eu dei o segundo, aí no terceiro você foi meio, né? Morrendo de medo, gente, porque é uma coisa que no início assusta, né? O desconhecido assusta. Mas graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu atendi aí aos apelos, aos chacoalhões da Fran, né? E aí quando eu vi a minha mãe dentro de mim, eu vi o quanto ela estava ali mexendo em tudo, quanto ela, nossa, meu Deus, quanto estava presente, todos aqueles sentimentos que eu tinha, né, de conflito com ela. Ela estava brigando comigo o tempo inteiro, gente, dentro de mim. E assim, era inconsciente, né? Mas quando eu descobri isso, a chavinha virou. E aí todo o processo iniciou, porque é um processo, viu, gente? Não é nenhuma fórmula mágica, tem que ter entrega, como a Fran fala sempre, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo.
Mas se joga, porque a Fran não vai te deixar cair. Quando uma mulher se cura, ela cura outras mulheres, as outras vêm junto no processo. Eu meio que não entendia isso, eu achava meio difícil. Falei, mas como, né? Que lá do outro lado, principalmente eu que estava longe, né? Tô longe das outras meninas. Como é que uma mulher que vai lá no sul, lá melhorar e vai me afetar aqui? E afeta, e transforma. E a coisa acontece. Meu amor, Fran, parar de falar. Ah, me conta assim, ó, eu vejo que muitas mulheres, quando eu pergunto quem quer transformação, todas elas ficam eu. Mas poucas mulheres acabam se jogando, como você diz, né? Mergulhando, assim. Eu entendo que de alguma certa forma é esse medo, porque recurso, né? A pessoa pode cocriar, ela pode dar um jeito se ela realmente ela consegue. Quando você passou por isso, o que você sentiu? O que foi o fator definitivo para você se jogar e se entregar mesmo de fato? Fran, assim, foi aquela coisa meio que eu preciso tentar alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso começar a viver de forma diferente. Eu estava assim num processo que eu não aguentava mais a dor, né? Então, assim, o diferencial mesmo, para eu me mergulhar, fala assim, como eu te falei, né? A decisão de fazer, de entrar no resgate, né? Lógico, o primeiro medo fala assim, ai meu Deus, eu vou gastar com isso, e aí de repente não me dá resultado. Você sabe o que me fez tomar a decisão? O quê? Eu trabalho, eu me esforço para ganhar o meu dinheiro, o meu salário, seja muito, seja pouco. Ponto. Se eu não investir em mim, como é que eu posso melhorar e me fortalecer para poder ganhar mais, buscar mais, cocriar mais para minha vida, Fran? Entendeu? Então foi assim, um investimento mesmo que eu fiz, a decisão ali, a chavinha. Não, eu vou investir em mim. É o momento. É o momento de eu investir em mim. Você Então se foi deu esse essa. presente, né? Exatamente. Mesmo com medo, tá? Não vou Medo. dizer que eu não tive medo, né? Enfim. Mas quando eu olhei para mim e falei assim, eu tô te dando esse presente, vê se você usa direito, porque eu cheguei nesse ponto, Fran. Eu falei isso para mim. Falei, eu tô te dando esse presente, eu tô investindo em você. Você faz favor de aproveitar. O primeiro passo foi entrar no resgate, fazer lá, entrar no link, fazer a compra, né? Investir, o investimento. O segundo medo foi aquele que você já estava dentro da minha vida e presenciou, que é o medo de me expor, né? Porque minha mãe sempre me criticou. Então eu sempre tive medo de falhar, de não ser, porque eu nunca me senti boa o suficiente para minha mãe, então eu achava que eu não era boa o suficiente para ninguém. Então, esse foi o segundo medo, e aí essas coisas foram sendo vencidas, né? Passo a passo. Não foi nada ultrapassado, atropelado. Então, e é isso que eu queria saber. Aí você foi com medo e chegou à primeira aula. O que mais te impactou na primeira aula, que é onde a gente abre o portal, onde a gente traz a consciência do que é essa força feminina? A gente vai para o exercício, uma semana disso, né? E a gente vê que está muito mais atrás do que a gente imagina. A gente meio que vai sentindo encaixar as peças do porquê a gente chegou nesse momento e como a gente sai desse momento. Me fala um pouquinho desse sentimento da primeira aula, desse primeiro contato. Fran, para começo de conversa, na primeira aula eu estava. Tinha acabado de tomar banho, estava o cabelo todo escorrido, todo molhado e de pijama! Pode fazer aula de pijama, é maravilhoso, né? Então, mas assim, no primeiro. Depois eu relaxei, mas nossa, né? A hora que eu comecei a ver as outras mulheres vindo, então eu falei, gente, que despreparo o meu, né? Mas, conforme a aula foi, né, transcorrendo, que você foi falando, que você foi, né? Porque eu falava assim, gente, eu sou feminino, lógico, feminino, eu sou mulher, então o feminino tá aqui, eu sou feminina. Mas eu não tinha noção do quão masculina eu era.
Por quê? Toda vez que eu preciso ser forte, que força que eu uso? A masculina. Então, no meu caso, tá, Fran? Não sei se todas sentiram isso, mas no meu caso, nesse primeiro contato que eu tive com o feminino que você trouxe para mim, assim, eu me vi assim totalmente usando talvez uma armadura, não vou falar máscara, mas uma armadura mesmo. O masculino, a energia masculina, ela estava aqui, ó, blindando qualquer coisa. Então, o meu feminino não tinha chance nenhuma de, sabe, aflorar, porque o masculino estava ali blindando tudo. E na primeira aula, eu já comecei a perceber isso. E quando a gente começa a ter consciência, essa diferença, Fran, porque até então a gente não tem consciência disso tudo. A consciência, você ter a consciência, não quer dizer que você vai se transformar assim, mas a partir do momento que você tem consciência, a transformação começa a acontecer de dentro para fora. Você começou a se cuidar nessa primeira semana, né? Fazer aquele autoacolhimento. Como é que foi isso? Nossa Senhora, foi estranho, né? Porque imagina, eu forte, criei 3 filhos, eu vou precisar de acolhimento, ainda mais de mim. Eu, para mim, né? Eu sempre me senti carente, sempre senti a necessidade de ser acolhida, de, sabe, do carinho mesmo, né? Mas eu achava que quem que tinha que me dar isso? Um homem. Um homem, não era qualquer, né, outra mulher, não, era o masculino. Só o carinho e o aconchego e o abraço masculino poderiam preencher esse meu vazio. E foi nessa semana que eu comecei a aprender, né, a me acolher, que eu comecei a me sentir tão bem, tão afagada, tão... Nossa, foi muito bom, foi muito bom. Vamos falar da segunda aula? E a gente faz uma retrospectiva para quem não tem ideia do que vai acontecer, possa sentir um pouquinho, né? Como é que foi a constelação na segunda aula com a criança interior? Tomar a força de pai e mãe, se ver pequena, como foi isso para ti? Uma revolução. Foi, né? Porque, assim, eu sempre me senti meio menina, mas eu achava que era o meu jeito de ser, sabe, meio moleca, sabe, brincalhona e tal, não sei o quê. Mas nessa segunda aula, com tudo que você trouxe, eu olhando, gente, eu nunca tinha olhado para minha menina. Entendeu? Eu não tinha noção de que ela estava aqui. Foi um susto? Isso foi. Foi, porque quando eu me olhei no espelho, eu ainda tinha minha imagem lá no fundo, né? Ainda. Ela era. Mesmo que eu estivesse com a cara no espelho, eu via a imagem lá no fundo. Longe de mim. E mesmo longe, eu vi a menina. Nossa, é uma coisa assim que não dá para explicar com palavras, Fran. Você olha para você, para o teu rosto de sempre, que você está acostumado a ver, não a olhar. Porque a gente se vê no espelho, mas a gente não se olha, a gente não se enxerga. Então, nessa aula, depois dessa aula, o resultado foi a primeira vez que eu me enxerguei. Aliás, eu enxerguei além de mim, além da minha imagem que eu estava acostumada a ver, né? Eu vi um outro brilho ali dentro, uma menina, e uma menina, assim, ela estava assim, ó, totalmente assim, amarradinha, presinha, sabe assim, carente, querendo cuidado. Foi essa menina que eu vi, né? E meu pai e minha mãe, desse tamanho, né? E eu, grande, gigante, né? Então foi muito forte. A segunda aula, posso até te dizer assim que, nossa, mexeu muito mais fundo, muito mais lógico. Acho que como todo processo, né, a coisa vai aprofundando. Mas eu digo assim mesmo, acho que da minha entrega até, não é nem da aula, não é questão da aula, mas a minha entrega. Na segunda aula, parece que eu já estava mais aberta a receber, mais receptiva.
Uhum. né? Então aí que a coisa entrou mais rápido, né? Aprofundou mesmo. Então foi mágico, foi mágico. Eu cuidar da minha menina, acolher a minha menina, que tá É. aqui, que eu amo agora, que eu Quem amo. viu a Anadélia, quem viu, vê agora, é inacreditável, tá? E Anadélia, me conta, depois de cuidar dessa menina, depois de já saber sobre o que é o feminino de verdade, como foi trazer a energia da adolescente que floresce, que olha pro seu corpo, que dança, porque eu lembro que você terminou essa aula. Ela não queria desligar, gente. Se eu ficasse até meia-noite, ela queria ficar ali dançando, né? Você já dançava antes? Como é que foi isso? Ah, eu sempre gostei de dançar, mas não sozinha, né? Aham. Não eu sentindo o meu corpo. Ah, nossa, foi mágico demais. E foi depois dessa aula, né, que, nossa, foi muito forte mesmo, porque realmente isso, eu queria ficar a noite inteira dançando, né, com você ali, lógico, né, não sozinha, com a turma, né, Sensualizando. então, menina do Foi céu. lindo demais. E aí, o que aconteceu? A mágica, né, eu me olhar no espelho inteira. Eu nunca tinha feito isso, Fran. Nunca tinha Quantos feito anos isso. você tá, meu amor? A gente pode contar ou é melhor não? Lógico que pode. Nossa, tenho um orgulho dos meus 53 anos, gente. Renascendo, renascendo aos 53 anos, Fran. Entendeu? 3 filhos, né? 2 adultos, tem um adolescente de 12 anos. Aí uma história, né, de relacionamentos, para mim, antes eram relacionamentos fracassados, hoje não, são histórias maravilhosas, de aprendizado mesmo. Eu aprendi um pouco com cada pessoa. E assim, hoje eu tenho gratidão pela minha história, né? E ela chegou Porque aqui, gente, vítima da história, né, Anadélia? Odiando foi, todo mundo, por que que fizeram isso comigo? E hoje ela olha e foi, diz, obrigada por ter feito isso pra mim, porque foi o caminho para me trazer para esse lugar de transformação, né? foi. Olha, gratidão, gratidão, gratidão a todas as pessoas que passaram na minha vida, que de alguma forma colaboraram com o meu aprendizado, com o meu crescimento, né? Truncado até a Fran aparecer, porque era um crescimento meio que, né? Amor em Truncado com aquela. desordem. Isso, falou tudo. Amor em Adoro esse termo, amor em desordem, né? E esse assunto ele tem muito a ver com a nossa quarta aula, né, Anadélia? Que a nossa quarta aula é a gente já passou pela criança, já passou pela adolescente e na quarta aula a gente faz o quê? Faz a mulher responsável, autorresponsável, sabendo que tudo que aconteceu na vida dela, ela criou de alguma forma, por bem ou por mal, né? Mas que Sim. tudo foi um caminho, que tá tudo certo. E aí você começa a olhar para as relações. Foi nessa hora que ela pôde, que a Anadélia pôde ressignificar a história dela. Só que trouxe tanta dor e raiva porque sonharam juntos e deu um pé na bunda, como ela falou, né? Ele entrou, a parceria ali, um entrou com a bunda, outro com o chute, mas que levou ela para esse lugar de depressão e ao mesmo tempo de oportunidade de transformação. E aí, gente, essa Anadélia saiu dessa quarta aula. Conta pra gente, nessa gratidão, Anadélia. Então, Fran, porque na quarta aula, um dia antes, né, que a gente tem sempre as aulas de quarta, então na terça-feira, menina do céu, aquilo da adolescente ainda estava tudo aqui mexendo, né, na aula anterior e tal, não sei o quê, e de repente, mesmo durante o processo, a gente voltou a se reaproximar, eu e o meu, né, namorado. Só que, tipo assim, ele me procurava e tal, não sei o quê, mas aquela coisa, né? Me procura e some, né? Aí na terça-feira a gente acabou discutindo. Né? Como a gente já tinha feito várias vezes, né? Só que a discussão foi diferente, porque eu não briguei com ele. Eu não queria mais brigar com ele.
né? Eu só disse para ele que, assim, aquela mulher que ele conheceu, isso, gente, um dia antes da aula, né? De madrugada ela mandando mensagem. Gente, que linda! Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, aquela mulher, isso é verdade mesmo, viu, gente? Ele, no começo, durante o nosso relacionamento, que a gente ficou 1 ano juntos, ele me dizia, Ana, você é muito insegura. Ele mesmo, olha só que pessoa importante na minha vida, que pessoa maravilhosa. Juntos. Ele falou assim, Ana, você precisa enxergar a mulher que você é, o teu poder. Você é muito insegura. Não pode ser assim, né? Você não precisa ser assim. Você tem que tomar posse do que você é, do teu poder. Olha só, ele me falando isso. Aí eu tomei posse desse poder nas aulas, e aí o bumbum dele estava à disposição. Vocês fizeram uma nova parceria. Foi. Aí o que eu fiz? Eu falei para ele assim, muito sutilmente, o meu pé na bunda foi mais delicado, tá? Foi eu falei assim, amor. viu? Foi com amor. Foi com gratidão. Eu falei para ele o seguinte, falei, lembra aquela mulher que você falava assim, 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 que era insegura? Sim. Então, eu não vou dizer que ela morreu, porque eu vou manter ela aqui para eu olhar sempre e saber o que eu não quero mais para minha vida. Eu falei, só que aqui ela tá ali para eu ver, mas já não tá do mesmo jeito. Ela se fortaleceu, ela se reconstruiu. Hoje ela sabe o poder que ela tem na vida e o poder que ela tem com os homens. Olha isso, Fran. Olha isso, em 4 semanas, porque a gente está falando da 4ª aula. Então, Da 4ª aula. Então, para quem estava chorando, tinha crise de pânico cada vez que ele me bloqueava, cada vez que ele me falava alguma coisa atravessada. Não é? Lembra? Lembro. Aí eu falei, então, e diante dessa mulher, eu falei, que eu sou hoje, o que você está me oferecendo são migalhas, perto do que eu mereço e do que eu quero para minha vida. Então, eu não quero mais essas migalhas. A memória de escassez, né? Ressignificada. Eu mereço abundância. Eu sou amor e abundância. Eu mereço receber amor. E isso a gente está falando, assim, da parte emocional, né? Da afetiva. Mas eu tive transformações na minha área financeira também. Eu aprendi a ressignificar o valor do meu dinheiro. Sim. Né? Quando o primeiro passo aí foi investir em mim. Porque a gente sempre pensa, ai meu Deus, uma conta a mais, né? Não é uma conta a mais. Não é. Tudo bem, é uma conta a mais. Vai cair lá no teu cartão, na fatura do cartão. Mas você vai poder pagar. Você vai ter condições de pagar. Fran, troquei meu carro por um carro que eu queria muito. Durante o resgate? Foi durante já o grupo, que a gente estava lá no grupo, entendeu? Isso já começou a despertar. Essa parte financeira veio primeiro. Veio primeiro, porque eu lembro que você falava muito dessa escassez. E isso começou né, mexer muito comigo. E para mim o dinheiro, Fran, era assim, aí foi que você entrou, que o resgate entrou. Pai e mãe. Crenças limitantes. Então, o que eu trouxe do meu pai e da minha mãe? Dinheiro para pagar a conta. Você tem que ter dinheiro para pagar a conta. Só, pronto, acabou. Você tem para isso, já está ótimo. Então, eu trouxe isso para minha vida, realmente. Nunca paguei uma conta atrasada. Sempre tive para pagar minhas contas. Aí fala assim, ai, mas esse carro gasta muito, muito mais do que esse que você tem hoje. Você vai estranhar. E aí, como é que você vai fazer para abastecer? Falei, tudo bem, tá tudo bem, ele vai gastar mais, mas eu vou ter como abastecer mais vezes e andar com ele e ser muito feliz. E Fran, é isso que tá acontecendo.
Não faltou, não me limitou em nada. As outras contas estão tudo direitinho, tudo em dia, Tá entendeu? abundante. E não ganhou Exato, mais, né? Tipo, as oportunidades chegam, mas é que a energia muda, né? Com o mesmo exatamente. valor, você tá mais abundante, tá fluindo a energia em você. Exato. Aí eu olho para o lado e falo assim, uai, mas a conta é a mesma, o valor que cai lá mensalmente é o mesmo. Quinta aula, meu amor, a quinta aula é conexão com a Ah, natureza, com o seu útero. E eu sei que você não menstrua mais. E você sentiu o seu útero nessa aula, tá se conhecendo através da lua, da energia da lua. Como é que foi essa iniciação? Porque foi a coroação na quinta aula, que é o nosso último encontro, né? Me fala um pouquinho. ai, Fran, Ah, foi muito forte. Porque quando você começou a falar, né, sobre o sangue sagrado, né, sobre a relação com o sangue, eu realmente nunca tive muito problema com isso durante minha vida. A menstruação sempre foi uma coisa natural para mim. Eu nunca fui aquela pessoa que, ai, que saco, veio para mim. Não, eu nunca lidei assim, entendeu? Sempre, mesmo sem entender, né, mas eu sempre acolhi. Quando você começou a falar isso, e eu não menstruo mais, eu falei, ai, meu Deus, eu cheguei tarde demais, né? Para experimentar, porque tudo que você estava falando era tão maravilhoso, era tão forte. Eu comecei a me sentir assim, ai, meu Deus, como perdendo uma oportunidade. Aí você, inclusive, eu lembro bem que você disse isso na aula, durante a aula. Meninas, eu não tinha programado essa meditação, mas eu intuí da gente fazer uma meditação agora. E durante aquela meditação, você pôs uma música, e aí eu sentada, né, coloquei a mão assim, né, no meu ventre. Aí eu senti, Fran, o meu útero pulsando, esquentou a minha mão. Aí eu senti muito forte ele conversando comigo. E ele falou comigo, tipo assim, eu tô aqui. Eu já dei a vida para os teus, na realidade, 5 filhos, né? Porque 2 eu perdi. Então, 5 vidas estiveram aqui dentro de mim, conectadas com você. E não, é incrível, assim, parece que ele estava falando para mim assim, não fica triste. Sabe, foi essa sensação. E ele falou assim, eu senti muito forte, assim, ele falando assim, agora, daqui para frente, eu vou gestar você. Então, eu não vou parar. Eu não parei minha atividade. Eu vou continuar gestando vida, só que agora, a sua vida. Você está aqui conectada comigo. A gente está junto. Eu ainda estou na minha função de criar, de gestar, de nutrir. Só que eu vou nutrir você. E foi assim, realmente, como se fosse realmente um ciclo. E ali, no meu útero, esse ciclo fechou. Veio lá da criança, veio pai e mãe, veio ancestralidade, veio adolescente, veio a mulher que eu sou hoje, né, a adulta, dentro do meu útero, que é o nosso órgão na vida. Na vida. Então ele me sentiu, ele me fez, eu me senti assim, muito fértil, muito fértil. Porque agora eu estou gestando
a principal da minha história, que é a minha.